Meu nome é Charlotte Cham. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias há muitos anos. A igreja tem me dado paz e orientação. Gostaria de lhes contar a história da igreja, que também faz parte da minha história. Talvez pensem que a história da igreja, que começou nos Estados Unidos por volta de 1800, não tenha nada a ver comigo. Mas, na verdade, é uma parte importante da minha vida e de minha história. Quando Jesus viveu sobre a terra, ele organizou sua igreja. Quando Jesus viveu sobre a terra, ele organizou sua igreja e chamou 12 apóstolos. Depois da crucificação, seus apóstolos foram mortos e a verdade se perdeu. No início de 1800, vivia nos Estados Unidos um jovenzinho chamado Joseph Smith. Joseph Smith tinha 14 anos de idade. Ele estava procurando a verdade. Ele queria saber qual dentre as religiões era a verdadeira. Certo dia, ao estudar as Escrituras, leu no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, o seguinte: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Joseph Smith orou a Deus, pedindo respostas às suas perguntas. E os céus se abriram diante dele. O Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo, apareceram ao jovem Joseph Smith. Três anos depois, Joseph foi visitado por um mensageiro celestial. Ele falou a Joseph sobre um registro escrito em placas de ouro, escrito por antigos profetas que viveram nas Américas muito tempo atrás. Por fim, Joseph recebeu o poder de traduzir esses registros para o inglês. Logo, o registro foi traduzido e publicado com o título de O Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Enquanto traduzia as placas, Joseph e seu companheiro, Oliver Cowdery, oraram a Deus a respeito do batismo. Como resposta à oração, João Batista apareceu-lhes e deu-lhes a autoridade para batizar em nome de Deus. A Igreja de Jesus Cristo foi reestabelecida em 1830 por meio do profeta Joseph Smith. Recebeu o nome de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em seguida, missionários foram enviados à Inglaterra. Muitas pessoas foram tocadas pelo poder do Livro de Mórmon e pelo testemunho dos membros da igreja. Em 1844, a perseguição contra a igreja aumentou, forçando os membros a fugir. Joseph Smith foi martirizado e, em 1846, seu sucessor, Brigham Young, conduziu os santos rumo ao oeste, para Salt Lake City. Na época, não era como hoje, era muito diferente. Era um deserto. Eles trabalharam muito para cultivar a terra. E esse legado de trabalho árduo, fé e perseverança pertence a todos os membros da igreja, inclusive a mim. Eles enviaram missionários para todo o mundo, até para a África e minha terra natal, Gana. Os missionários também vieram até meu país, Singapura. E para o meu país, Colômbia. Hoje a igreja se expande pelo mundo inteiro e mais da metade dos membros da igreja, como eu, vive fora dos Estados Unidos. Portanto, ela não é uma igreja norte-americana, mas uma igreja mundial. Quando eu tinha 16 anos, só 2 anos a mais do que Joseph Smith, quando ele procurou a verdade, os missionários bateram a porta de minha casa e me ensinaram o Evangelho. Sou grata por ter o Evangelho em minha vida.
pois ele me trouxe muita alegria. A igreja foi estabelecida em 1830. Essa história tornou-se parte da minha história. E à medida que a igreja continua crescendo, vamos escrevendo novos capítulos na história da igreja aqui em Gana. E isso me dá um prazer muito, muito grande.